E ainda que a gente esteja falando sobre isso há meses, e que o óbvio esteja na nossa cara, a imprensa tem reportado exatamente o oposto. Eu estava falando aqui agora há pouco. Eu repostei um negócio no X, onde a Folha de São Paulo diz assim, chamado de tariflável, vírgula, Flávio Bolsonaro não sei o quê. Eu falo assim, caraca, a Folha de São Paulo dá o apelido jocoso de campanha do PT ao Flávio no título da manchete, cara. Eu falo assim, velho, tenta disfarçar um pouquinho, cara. Mas assim, só pra não ficar muito feio. Só pra gente fingir que tem jornal ainda. É legal a gente fingir um pouco, que Folha de São Paulo é um jornal. Por isso que eu chamo essa história de ex-jornal. O jornal Folha de São Paulo já foi um jornal um dia. Sempre foi um jornal ruim? Sempre foi um jornal ruim. Mas, pelo menos, fingiam ainda que era um jornal e não um panfleto. E é por isso que eu digo a vocês que não dá pra fazer campanha preocupado com o que a imprensa vai dizer, meu Deus do céu. Vocês acreditam que um monte de gente na campanha do Flávio achou que o documento, por exemplo, que ele apresentou pedindo a suspensão das tarifas, que foi muito bem recebido pelas autoridades americanas, eles acharam que pegou mal. Por quê? Porque pegou mal com a imprensa. Isso dentro da campanha do Flávio. Gente que não entende, não importa. Não importa, o Rubio pode fazer uma porra do tweet dizendo que a culpa da tarifa é do Lula. A imprensa ainda vai dar um jeito de dizer que outra coisa. Não importa o que a imprensa vai dizer, meu Deus do céu. O que importa é a realidade. A gente tem que fazer campanha com base na realidade. Ninguém mais vê essas porras. O que a gente tem que fazer é se ancorar na verdade, nos fatos, sem medo, e não ficar preocupado em construir narrativa. Construção de narrativa é inútil. Construção de narrativa só é útil para quem não tem a verdade. Os fatos sempre aparecem. E hoje, eles apareceram de forma inequívoca. Inequívoca na declaração, por exemplo, da assessoria de imprensa do USTR. Vejam um pedaço delas. Por que temos tarifas no Brasil? Aí eles dizem aqui, a proteção dos interesses econômicos americanos com a prática de leais é a base das políticas America First do presidente Trump, seja punindo empresas de tecnologia americanas por se recusarem a censurar discursos políticos, retrocedendo no combate à corrupção ou permitindo que agricultores brasileiros explorem terras desmatadas ilegalmente para obter vantagem sobre os agricultores americanos. As práticas comerciais desleais do Brasil têm impedido que trabalhadores e produtores americanos acessem esse importante mercado com mais de 210 milhões de consumidores, que disse o embaixador Greer. Não foi nem isso que eu pedi para entrar na pauta, mas tudo bem. Eu queria o trecho do tweet do USTR que fala, que eles botam lá, manchete, Rumble. Não tem, não botaram. Eu pedi pra botar um negócio, botaram outro. João, quando eu pedi um tweet específico, é esse tweet específico que eu quero. Qual o ponto? Tá lá, tá no Twitter do USTR. Empresas de tecnologia sendo removidas. Aí os caras tiram o print, que era uma pena, eu tinha que estar mostrando aqui no programa. Os caras tiram e botam assim, as manchetes. X banido no Brasil, Rumble banido no Brasil, multa de tantos milhões para a plataforma americana. Então, quer saber por que são as tarifas? O USTR está dizendo. O USTR está dizendo, basta prestar atenção. Tá lá. Não tem. É isso. Isso aqui foi retirado do tweet do USTR. A primeira manchete, eu vou ler aqui na tela. Não vou ler na tela. Associated Press. Brasil bloqueia o X do Musk depois que a companhia se recusa a nomear um representante em meio à briga com o juiz. Juiz não, pseudo-juiz, Associated Press. BBC News. O Brasil tira o banimento do X depois que o Musk paga 5 milhões em multa. Reuters, juiz do Brasil, pseudo-juiz do Brasil, suspende a plataforma do Rumble após briga sobre censura. CNBC, X bloqueado no Brasil depois que o painel da Suprema Corte mantém o banimento. A imprensa quer te convencer de que foi por causa do Paulo Figueiredo, mas está claro de quem é a culpa. Os americanos estão dizendo de quem é a culpa. Se a declaração do próprio representante comercial, com as manchetes na tela, não te convenceu, leia o que disse o secretário de Estado, Marco Rubio. Diz o seguinte: hoje, o presidente Trump ordenou ao escritório do representante comercial dos Estados Unidos, e o USTR, a imposição de uma tarifa de 25% sobre a maioria das importações brasileiras. E não haja dúvida sobre o motivo. 2 pontos. O presidente Lula e o seu governo não negociaram com os Estados Unidos de boa fé. Suas políticas econômicas são ruins para os americanos e ruins para os brasileiros. Durante o último ano, Lula priorizou seu próprio ego em detrimento de um acordo que beneficiasse o povo brasileiro. E essas tarifas são o preço a pagar por isso. Pô, assim, não tem como ser mais claro, né? O cara escreveu: para que não haja dúvidas, 2 pontos. O presidente e o seu governo não negociaram de boa fé. É um negócio que é a prova de idiotas. E, no entanto, a imprensa militante chove hoje meu telefone, choveu de jornalista com dúvidas sobre a razão das tarifas. Como é que pode ser tão burro? Hoje um do Globo, juro pra vocês, eu tenho vontade de mostrar o print, mas eu preservo. Hoje teve um jornalista do Globo que me mandou uma mensagem dizendo assim: Paulo, o Flávio e o Rogério Marinho têm repetido que a culpa da tarifa é do Lula. O que você acha disso? Eu virei pra ele e falei assim: peraí, o Flávio e o Rogério Marinho ou o secretário de Estado americano e o representante comercial? Quem que tá repetindo que a culpa é do Lula? Tá escrito. Não, o Flávio e o Rogério Marinho, o Flávio e o Rogério Marinho agora tem controle do X do Marco Rubio. A menina da Globo News,
Me pergunta, qual é o plano para combater... Eu juro, Globo News, mandou uma mensagem até boazinha essa menina. Mandou uma mensagem assim, qual é o plano para combater a narrativa do PT que vai botar a culpa da tarifa no Flávio? Minha filha, o plano? Eu primeiro não sei, porque eu não sou da campanha do Flávio. O meu plano é falar a verdade. É sempre meu plano. Olha, fiquem sabendo, qual é o meu plano para lidar com qualquer coisa? Falar a verdade. Se a população ouvir a verdade e não quiser seguir a verdade, eu ponto. Agora, o cara vai lá e escreve, para qualquer dúvida, a culpa da tarifa é do Lula que agiu de má fé e só pensa no próprio ego. Aí o cara, Paulo Figueiredo, o Rogério Marinho e o Flávio Bolsonaro têm repetido a narrativa. Eu falo, vai tomar no cu, meu filho, vai ser burro assim na cara do cacete. Eu já falei, impossível hoje no Brasil você separar o que é burrice do que é má fé. Isso eu estou dizendo para vocês. Mas o que a gente tem que fazer? O que a gente faz contra isso? Meu Deus, fala a verdade sempre aparece, eu estou dizendo isso sempre. E todos os escândalos, fale a verdade. Não tenha medo da verdade. Está na Bíblia isso tem a coisa mais bonita da Bíblia que a gente não precisa ter medo da verdade. Fala a verdade, faz o certo, o melhor acontece, o melhor nem sempre, e na maioria das vezes não é o mais fácil, mas é o melhor jeito de lidar. E com o tempo vai aparecendo, não tem como. É só você não se calar, você não pode perder a oportunidade de falar a verdade por vergonha, porque a imprensa te botou num corner. Ai, Paulo Figueiredo, sua fala sobre as mulheres gerou não sei o que você fará? Vai se retratar? Não. A fala é verdadeira, eu vou continuar falando a verdade. E aí? E o que vai acontecer? Oh, meu Deus! Eu vou continuar falando a verdade. As tarifas, e agora este assunto? Fala a verdade, faz o certo. O melhor acontece. Vejam, hoje, até mesmo a Fiesp, que é a maior associação das indústrias do Brasil, finalmente reconheceu que o responsável pela tarifa é o Lula. Um trecho da nota deles diz o seguinte: em um momento de extrema sensibilidade econômica mundial, a opção do governo brasileiro por ruídos diplomáticos desnecessários, críticas personalistas, discursos eleitorais e desalinhamento político com Washington acabou por minar vínculos construídos ao longo de mais de 200 anos de cooperação bilateral. Por isso, quem está dizendo é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, o estado mais rico e mais influente do Brasil. Essa é, em boa parte, a elite econômica falando. Aliás, Mica, me faz um favor, reposta essa nota aí no meu X, porque essa nota ficou boa. Não somente isso, mas hoje, nos monitoramentos internos de redes sociais, não foi só a Fiesp, mesmo com toda a robozada do PT, a gente está vendo como essa narrativa de Tari Flávio derreteu completamente. Derreteu. Eu acho que a nossa exposição da verdade teria sido mais bem sucedida se o Flávio tivesse explorado melhor a vinda dele aqui aos Estados Unidos. Foi acanhado por mais estratégia de comunicação. Mas a verdade está do lado dele. Claro que se você não mostrar a verdade para as pessoas, elas não vão saber, vão continuar sendo enganadas e a sua vida fica muito mais difícil. Mas se você estiver disposto de peito aberto a enfrentar a verdade, cara, a verdade é libertadora. Ah, mas o Flávio não conseguiu reverter as tarifas. Eu falo, meu Deus, a gente tentou, mas chega num ponto em que, desculpa, eu não tenho cacife para entrar nessa mesa de negociação. O Flávio não tem instrumento nenhum para negociar. E eu já tinha adiantado isso no programa. O que o Flávio podia oferecer, sinceramente? Você pensa o seguinte, você quer comprar um carro, aí você vai lá, entra na concessionária, fala assim, eu quero negociar o preço, os acabamentos, os opcionais, etc. E o cara fala, tá bom, você quer pagar como? Aí o cara fala, olha, daqui a 3 meses eu tô otimista que o meu chefe vai me dar um aumento. Tá aí meio a meio eu tenho um aumento. Mas por enquanto eu não tenho dinheiro, não. O que o cara da concessionária vai falar para você? Vai falar assim, olha, queridão, volta daqui a 3 meses, se você tiver recebido seu aumento e tiver dinheiro para pagar. A situação é essa. O Flávio não é presidente do Brasil. Então ele não pode prometer o que ele não tem como cumprir. O que só o presidente do Brasil pode cumprir. E o pouco que ele pode prometer, e de fato prometeu, ainda chocou a imprensa e até a campanha. A campanha ficou, meu Deus, o Flávio prometeu isso. Ficaram chocados, porque o Flávio disse ao Rubio que teria uma equipe para negociar a retirada das tarifas com o governo dos Estados Unidos durante a transição de governo, assim que fosse eleito. É inacreditável. O cara fala, eu vou ter... Aí o Rubio responde, obrigado por oferecer sua equipe para negociar. Quando você ganhar, tá na carta do Rubio. Quando você ganhar, nós estamos ansiosos para cooperar com vocês. Aí a imprensa, Flávio diz que oferece equipe para os Estados Unidos. Eu falo assim, meu Deus, uma equipe para negociar a tarifa no momento que foi eleito. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida que essa é a primeira coisa que o Flávio tem que fazer? No que diz respeito à política externa? Foi eleito, sei lá, eleição, sei lá, quanto de outubro, dia 1º de novembro, ele tem que ter alguém já nos Estados Unidos falando assim, olha, vamos negociar esse troço para começar 1º de janeiro sem tarifa. Seja como for, a coisa mais importante agora é impedir que essas tarifas sejam aumentadas. Porque, vejam, 25% é o piso delas. 25% é o piso. É o piso. E pode piorar muito. Pode piorar muito. O governo Lula está fazendo de tudo para piorar muito. A gente aqui vai continuar fazendo o que puder. Né? Inclusive, pedindo para que essas tarifas sejam convertidas em sanções a indivíduos. Sem o Flávio, não tem problema. O Flávio não precisa fazer isso. Cada um tem o seu papel. Eu vou continuar atuando aqui com o Eduardo para que as tarifas sejam substituídas sim por sanções a indivíduos, porque a gente tem que fazer do limão uma limonada. Veio esse limão, vamos fazer de uma limonada da mesma forma que fizemos na primeira onda de tarifas. Porque afinal, tá claro que a tal da indústria petroquímica acabou.
O Trump não tem mais nenhuma razão para continuar agindo de boa fé com o regime, que não agiu de boa fé com ele. Isso significa o quê? Que a proteção contra novas sanções de cancelamento, de vistos, sanções Magnitsky, etc., caiu. Não tem mais proteção. E melhor ainda, porque o governo brasileiro não cansa de ferrar o brasileiro. Não só o brasileiro vai ser tarifado pelos Estados Unidos, como os brasileiros querem tarifar os produtos americanos no Brasil. Sabe aquele iPhone que você paga, sei lá, 48 mil reais num iPhone 7 hoje no Brasil? Eu não sei quanto custa, mas eu vejo os números assim. Todo mundo tem iPhone no Brasil, cara. Eu falo, vocês não pagam porra de $5 por mês no Paulo Figueiredo Show, mas nego paga 173 mil reais no MacBook. Eu falo, caraca, meu irmão, vocês são muito ricos, cara. Vocês são muito ricos. Nego, porra, $5 no Paulo Figueiredo Show, 189 mil reais no MacBook Pro, né? Porra, é um negócio impressionante. Não só você paga agora, como o governo Lula vai retaliar contra a própria população. O governo Lula vai impedir que você tenha acesso a bens produzidos nos Estados Unidos. Não vai impedir, mas vai taxar em 25% a mais. A retaliação é uma retaliação contra a própria população. O governo vai lá, cava uma tarifa contra os exportadores brasileiros. E os americanos vão sobreviver. E aí, não satisfeitos em fazer isso, eles falam assim, agora eu vou retaliar contra a minha população. Agora eu vou pegar os produtos americanos e vou aumentar a taxa sobre eles. A taxa que hoje já é em média de 100%. 100 é pouco, tá achando pouco? 100% tá achando muito? 100%, então toma aí 125. E como vem mais, acho que 12,5, alguma coisa assim, ou 17, não sei, da outra tarifa das práticas trabalhistas lá, não sei o que, de escravidão, que é outro assunto. Você, no final das contas, quer comprar um iPhone? Hoje, um rim no mercado negro chinês deve estar valendo uns 100 mil reais. Então, se você vender um rim e uma córnea, você é capaz de comprar um iPhone.